Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriela e hoje eu quero fazer um vídeo inspirado na Manu Pedrini. Eu não sei se vocês conhecem o canal dela, mas recentemente ela postou um vídeo dando dicas pro início do casamento. Essa fase pode ser maravilhosa, mas eu conheço muita gente que teve ali nos primeiros meses e até no primeiro ano de casamento um dos períodos mais difíceis do casamento. E eu tive uma experiência muito tranquila e positiva com o Pedro. Eu não sou lá uma referência pra falar de casamento, porque eu não tenho nem 3 anos de casada, vou fazer em dezembro, mas o nosso início de casamento, como eu disse, foi muito tranquilo. Então, desse primeiro ano de casamento, eu posso falar. E eu olho pra trás e vejo que realmente algumas dicas me ajudaram muito a ter esse começo mais tranquilo, aproveitar ao máximo esse começo de casamento. Foi um tempo, assim, muito gostoso, que eu lembro, assim, com muito carinho desses primeiros dias, desses primeiros meses. Então, se você gosta de falar de relacionamento numa perspectiva cristã e não é inscrito, se inscreve aqui no canal, de vez em quando tem vídeo sobre isso, mas também tem vídeo sobre hábitos e muito mais coisas. Confere os links aqui embaixo que você vai saber um pouquinho mais aqui sobre o canal. Agora, bora lá para as dicas. A primeira dica é para quem ainda não casou, para quem tá perto de casar. Conversem sobre tudo. Não deixem coisas que, não, eu queria falar sobre isso aqui, mas eu acho que esse não é o momento. O que você conversar antes do casamento vai te poupar estresse, vai te poupar desgaste, porque você vai conversar quando você tá com a cabeça tranquila, você já vai entrar no casamento tendo tido conversas sobre tudo. Então você conversa sobre filhos, você conversa sobre finanças, você conversa sobre o dia a dia da casa, alinha expectativas. Isso é muito bom. Nossa, isso me ajudou muito com o Pedro. A gente colhe, eu sempre falo isso aqui em vídeos de relacionamento. A gente colhe bons frutos até hoje dessas conversas que a gente teve no namoro e no noivado. Então, às vezes, você passa o namoro e o noivado, achando tempo só ficando junto. Eu amo fulano, então eu quero só ficar aqui junto e não conversa. Eu recebo muito direct lá no Instagram dizendo que no período do namoro só queria ficar ali junto, fazendo o que não deveria. E aí, quando casamos, a gente não tinha conversado nada importante. Então, eu até indico o livro Namoro, do Lu Priolo. Ele tem uma lista de assuntos e é meio que um guia para você conversar esses assuntos com o seu arroba, o seu pretendente, o seu namorado, o seu noivo. A segunda dica é: estabeleçam limites claros para como a família um do outro vai interferir, vai interagir mesmo com vocês. Às vezes a gente vem com uma bagagem de casa de, não, eu quero estar na casa da minha mãe todo dia, a cada 2 dias. Tudo que vai acontecer, eu quero ligar pra minha mãe pra contar. Então a gente brigou, eu quero desabafar com a minha mãe, eu quero contar. Ou então o rapaz tá ali, não, eu sou muito apegado, eu tenho que estar ali sempre na casa da minha mãe, comendo a comidinha da minha mãe. Então vocês têm que entender, estabelecer, conversar. Isso vai variar de casal para casal. Como é que essa interação com a família um do outro vai acontecer. Então, estabelecer limites ali de como é que vocês querem que isso aconteça, de como é que isso vai ficar bom pra vocês. Como eu disse, será que é sábio? Tudo que aconteceu aqui, uma coisinha, eu não gostei da maneira como meu marido olhou pra mim, aí eu ligo pra minha mãe. Será que isso é uma coisa boa? Será que isso vai te ajudar no teu casamento? Eu já digo que não, porque vocês vão ter que começar a andar com as próprias pernas e resolver os próprios problemas. Mas isso também vai variar de como é que nossos pais vão visitar. Será que eles vão chegar toda hora aqui? Será que é ok pra gente isso? Tem gente que não se importa, tem gente que super se importa. A gente vai todo domingo almoçar na casa dos nossos pais, pode parecer uma coisa pequena, mas, por exemplo, o Pedro e eu, a gente é muito de... A gente quer construir as nossas próprias tradições. Claro que a gente herda, né, a bagagem dos nossos pais, da nossa família de origem, e claro que é importante que a gente, né, visite e tenha contato. Mas a gente também quer construir as nossas próprias tradições de domingo, por exemplo. Então, a gente não vai todo final de semana, né, tá ou na casa da família ou então na casa de alguém. A gente também quer ter esse tempo em casa no domingo. Tô dando só um exemplo de coisas que precisam ser alinhadas, porque vocês vêm de contextos diferentes e isso pode ser um grande problema. Aí a moça começa a brigar com a sogra, o rapaz começa a brigar ali com todo mundo da família da moça. Então, sentem e decidam como é que vocês vão lidar com isso. A terceira dica é: pensem e discutam como é que vai ser a rotina de vocês. Então, o que vocês fazem? Trabalha, estuda, como é o trabalho, como é o estudo, e tentem desenhar uma rotina boa pra vocês. Isso pode parecer muito engessado, mas pensa, você tá vindo com uma bagagem, a sua casa funcionava de um jeito, a casa do seu noivo ali, do seu marido, funcionava de outro jeito.
Aí cada um vem com essa bagagem, né? E como é que vocês vão viver no dia a dia, né? Como é que vocês vão unir essas bagagens? Uma dica que eu sempre dou é, ao invés de ficar tendo atritos de ai, na minha casa era assim, ai, minha mãe cozinhava desse jeito, ai, meu pai que lavava o banheiro, ai, né? Umas coisas meio assim. Usem esse começo do casamento para construir uma nova rotina boa para vocês juntos, né? Então, ao invés de novo, ai, minha casa era assim, minha casa era assado, vocês vão sentar e pensar, não, eu queria que a gente almoçasse juntos, se for possível, né? A gente voltasse para casa ou se encontrasse em algum lugar para almoçar todo dia juntos. Eu gostaria, é importante para mim que a gente tomasse café da manhã juntos. Como é que vai ser a questão da rotina da casa, de limpeza da casa, de manter a casa? Porque, de novo, você pode pensar, ai, na minha casa, meu pai que colocava o lixo para fora. Eu acho, por exemplo, essa atividade extremamente masculina. Então, eu detesto fazer isso. Mas aí o rapaz pode pensar, não, na minha casa, minha mãe que sempre colocava o lixo para fora. Então, eu vou esperar que a minha mulher faça isso, né? Então, alinhem. Pensem como é que pode ser uma rotina boa para vocês. E isso pode ser um processo muito gostoso. De repente, peguem papel e caneta mesmo. Gente, joga a espontaneidade fora, né? Pensa, como é que eu posso tornar minha rotina boa? Faz um momento legal ali, faz um cafezinho, faz um bolo e vamos sentar aqui para ver como é que vai ser essa rotina e alinhem as expectativas e a bagagem de vocês, né? Vocês não são mais a casa de origem de vocês, vocês são um novo lar. E isso, você pode encarar isso como um fardo ou como uma coisa muito boa, deliciosa de você construir uma nova rotina juntos. E uma continuação dessa terceira dica é: o combinado não sai caro. Quem vai fazer o quê? Né? Então conversem. Como é que vai ser a dinâmica da casa? Aqui, por exemplo, quando a gente casou, o Pedro, ainda hoje, né, ele tem uma carga de trabalho bem maior do que a minha, então eu sou a principal responsável pelas tarefas de casa, né, aqui é assim que as coisas acontecem, a gente acredita que isso é mais prudente, mais sábio, mas o Pedro também tem as suas ocupações na casa, então tem coisas que ele faz, tipo tirar o lixo, estender roupa, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto, eu detesto, então o Pedro assumiu essa tarefa porque eu não gosto. Então são combinados de como as coisas vão acontecer e o combinado realmente não sai caro. Essa questão das atividades domésticas, por mais que você tenha na sua cabeça uma divisão de quem vai fazer o quê, na prática isso pode ser diferente. Principalmente por causa do contexto, vocês vão adaptando, vão ver como é que isso vai acontecer para vocês no dia a dia. E é sempre importante alinhar e realinhar como é que isso vai acontecer na prática. A próxima dica é: vocês são um time. Lembrem-se de que vocês não estão competindo. Mesmo quando vocês estiverem ali tendo uma desavença, tendo uma DR, vocês estão discutindo ou conversando para que o casamento de vocês fique melhor, para que vocês se resolvam, porque vocês são um time. Então, quando você começa a agir contra o seu marido, você está agindo contra si mesma, né? Isso é bíblico, se você pensar que vocês são uma só carne. Então, quando você começa ali, ai não vou dizer porque que eu tô chateada, ele que adivinha, ou então começa a falar atravessado, você não tá jogando contra o seu marido, você tá jogando contra você, porque vocês são um time. Então, isso é difícil na prática, no dia a dia, quando você tá chateado, mas ter essa visão, pra mim, pelo menos, quando eu paro e lembro, pera, eu não tô contra o Pedro, né? Nós estamos juntos, então a gente vai ter que se resolver, porque nós somos um time, vamos ficar nesse time para sempre, se Deus quiser, né? Até que a morte nos separe. Então, a gente precisa resolver isso aqui. A próxima dica é: aprendam a valorizar as tarefas domésticas. Eu já falei sobre essa dinâmica do lar, essa rotina doméstica, mas esse ponto de valorizar é muito importante, porque tanto para o homem como para a mulher, mesmo que a mulher seja a principal responsável por essas tarefas domésticas, o homem vai ter que aprender a valorizar aquilo que a mulher dele faz, sabe? E se os dois trabalham juntos nessa área, é importante que os dois valorizem isso, porque uma coisa que eu gosto sempre de pensar e que eu gostaria de ter aprendido quando eu era ali criança, quando eu era adolescente, inclusive eu falei sobre isso no vídeo Uma Preguiçosa em Recuperação, que eu não tô esfregando o chão por esfregar o chão, eu quero ter uma ordem, eu quero ter um lar ordenado, um ambiente ordenado. Não é que eu lave a louça ali porque lavar a louça é um fim em si mesmo. Eu quero ter uma cozinha em ordem, né? A harmonia, a ordem é muito importante para o lar. E eu acredito que quando a gente valoriza isso, e independente de quem vai fazer cada atividade doméstica, isso vai ser bom para todo mundo. Porque vocês vão começar a valorizar a harmonia, vão começar a valorizar a ordem. E eu sei que a maioria desse canal é de mulheres, né? Mas homens que estão me assistindo. Isso não, amar
a ordem, amar a harmonia do lar não é uma tarefa feminina, né? Pedro diz que vocês têm que viver a vida comum do lar. Então não pense que, não, como a casa funciona, isso aí é com minha mulher, eu nem ligo. É importante que vocês estejam inseridos nisso para que vocês valorizem o trabalho das mulheres de vocês, para que vocês se envolvam nesse trabalho e para que vocês passem a amar isso também, sabe? Até para quando tiverem filhos, que vocês possam ensinar isso para os filhos também. Todo mundo vai sair ganhando. A Marcela Moura, que é uma consultora de sono que eu amo e que eu sempre recomendo, ela tem 5 filhos e ela diz que a organização da casa é uma tarefa familiar. Então todo mundo precisa amar o lar, sabe? Quando você ama, a nossa casa é o nosso refúgio. O mundo pode estar se acabando da porta para fora, mas a nossa casa é um refúgio. Então, escolham construir esse refúgio na casa de vocês. E quando vocês amam, passam a valorizar. Não é amar, eu vou ter que amar lavar banheiro. Não, mas você tem que amar a sua casa, né? A sua casa e valorizar esse trabalho feito para a sua casa, porque às vezes tanto homem como mulher valorizam o serviço para fora, né? Mas valorize esse serviço feito em casa, em prol do lar de vocês, porque muitas vezes, lá no começo, né? É engraçado que eu já conversei com várias amigas que nesse começo gerou muito ressentimento de pensar, não, meu marido tá lá assistindo alguma coisa e eu tô aqui lavando a louça. Ai, meu Deus, eu tô lavando o meu prato e o dele. Isso é engraçado porque quando a gente casa, geralmente na nossa casa a gente lava o que a gente sujou. Se o meu irmão sujou alguma coisa, ele que lave. Eu vou lavar o que eu sujei. Mas quando você casa, você tá trabalhando em prol do outro, em prol da casa inteira. Então, até virar essa chavinha do egoísmo mesmo, eu não vou mais fazer só pra mim, eu vou fazer pro outro também. É um tempo, sabe? Porque você pode se ver muito ressentida de, meu marido tá fazendo aquilo ali, ele tá mais de boa, ele tá ali tomando um café e eu tô aqui lavando o banheiro. Então, eu ainda tenho que lutar contra isso, viu? Muitas vezes que o Pedro tá, sei lá, assistindo um filme e é o meu dia eu tô lavando o banheiro, né? O dia que eu separo pra lavar o banheiro. Então, não é como se ele estivesse lá sem fazer nada e eu estou lavando o banheiro. Não, né? É assim que a gente estabeleceu as coisas aqui em casa. Então, quando você valoriza e enxerga o valor mesmo dessas coisas, esse ressentimento vai embora. E olha que esse ressentimento, muitas vezes é uma coisa que você vai guardando no coração, guardando no coração. Isso pode ser uma pedra de tropeço no seu casamento. E aí, por falar em guardar as coisas, a próxima dica é fale e fale, né? Pode ser uma coisa pequena e você pensa, não, eu fiquei chateada, mas é uma coisa muito pequena, eu não vou contar. Aí você fecha a cara e fica ali de cara fechada, né? E eu sei que você já deve ter ouvido isso de vários casais, de várias pessoas, como é importante o diálogo, a conversa, e realmente isso vai ser a base de tudo para vocês se resolverem. Mas muitas vezes você guarda ali uma coisa pequenininha, né? Você guarda ali o ressentimento de que seu marido estava assistindo alguma coisa, lendo um livro enquanto você estava lavando o banheiro. E aí aquilo cresce, 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 cresce. E quando você vê, um probleminha virou um problemão. Então fale. Se vocês combinaram, né? O seu marido tá no tempo livre, você tá fazendo alguma coisa, e se você tá se sentindo sobrecarregada, fale, né? Então tudo é conversa. Fale mesmo, porque senão as coisas realmente vão crescendo no nosso coração. E aí, quando você vê, uma coisinha simples vira uma crise no casamento, né? Ou então, várias coisinhas pequenas vão se tornando uma coisa muito grande. Então, isso é muito, muito importante. Aqui em casa, eu sempre tive essa dificuldade de ir lá e falar. Logo, o Pedro já resolvia ali, queria resolver, conversar. E eu sempre tive mais dificuldade. Estou aprendendo a falar, porque apesar de eu falar muito, falar para resolver conflito são outros 500. E a última dica que eu quero dar para vocês é: não comprem a narrativa do caos. Assim que eu casei, falaram muito que, olha, o primeiro mês é maravilhoso, os 2 primeiros meses, lua de mel, mas tem a crise dos 3 meses. Vocês vão ver que as diferenças de vocês vão aflorar e vocês vão começar a brigar. Então, peraí que vocês vão ter a crise dos 3 meses. Vocês estão aí todo alegres, satisfeitos, felizes, porque vocês estão nessa fase aí da lua de mel. Já chega essa crise. Passou os 3 meses. Não, porque a crise dos 6 meses, vocês vão ver como é que é. Nossa, e aqui vai ser difícil. Aí, gente, venderam 1000 crises pra gente. A crise do 1 ano. Eu lembro que eu tinha muito medo de fazer 2 anos de casamento, porque eu vi várias pessoas que tiveram crise com 2 anos. Aí eu, né, meu Deus. Aí agora eu vou fazer 3. Aí disseram que tem a crise dos 7, que é quando todos os eletrodomésticos quebram. E assim, gente, o problema vai ter, mas você não precisa ficar sempre com medo da próxima crise. E eu lembro que quando, lá no comecinho do casamento, eu tinha muito medo. Ai, meu Deus, tá muito bom. Nossa, mas não é possível, porque me disseram que casamento é sofrimento. Casamento você tem que ceder, você tem
que se negar, então vai ser sempre um martírio. E a gente tava tão feliz no começo do casamento que eu pensei, não, mas já chega mesmo essa crise aí dos 3 meses. Ai, tá chegando os 6 meses, meu Deus do céu, me ajuda porque vai chegar a crise dos 6 meses. E a gente vive na narrativa do caos, a gente perde ali as coisas boas do nosso dia a dia com a pessoa que a gente escolheu pra amar, que a gente ama mais do que todo mundo, e por medo, né? Então a gente fica sempre, ai meu Deus, nessa narrativa do caos. Aí depois, né, você aí que casou agora, ou que tá pra casar, quando vierem os filhos, vão dizer, não, quando vierem os filhos, meu Deus, vai ser um caos. E assim, gente, por mais que vocês tenham crises, brigas, dificuldades, não compra a narrativa do caos. Não compra a narrativa do caos, porque o casamento é uma coisa boa. Foi instituído por Deus e é uma coisa boa. Então, por mais que depois da queda tenha várias coisas ruins, tenha várias dificuldades, ainda assim é uma coisa boa. E quando as crises vierem, peça graça a Deus, peça ajuda a pessoas mais sábias que estão ao seu redor. Não compre a narrativa do caos. Às vezes você tá de boa na vida, mas você pensa, não, porque não deve ser assim, né? Eu vou já arrumar aqui uma briga, porque disseram que tem que ter a crise dos 6 meses. Então, não compre a narrativa do caos, vá ser feliz, vá curtir bem muito seu casamento. Aproveita essas dicas que eu dei aqui e pensa que o seu primeiro ano de casamento pode ser maravilhoso, maravilhoso mesmo. E celebra tudo isso, e se vierem crises, procurem resolver, né, diante de Deus, que com certeza Deus vai ajudar vocês, porque Deus ama casamentos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero agradecer mais uma vez aos apoiadores aqui do canal. Vocês me possibilitam continuar aqui na internet compartilhando conteúdo com vocês. Você encontra a página da nossa campanha de apoio coletivo aqui no box de descrições. Você pode participar, apoiar o meu trabalho e receber vários benefícios em troca. É isso, até o próximo vídeo. Deus abençoe você.